Oi, meu povo do bem, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma live. Vocês me pediram tanto e eu tenho vergonha ainda e assumo aqui pra vocês um pouquinho dessa vergonha de falar ao vivo sozinha, mas estou aqui e vamos lá. Por que eu escolhi esse tema, que é o que te representa? Primeira coisa, porque é importante a gente poder entender o que me representa no mundo e me conectar com aquilo. A gente muitas vezes não sabe nem quem a gente é. Não dá para falar sobre o que representa a gente no mundo sem falar de autenticidade, sem falar de autoconhecimento. É impossível. Por quê? Porque primeiro eu preciso me conhecer. E eu só vou conseguir me conhecer de verdade quando eu parar para me olhar. Muitas pessoas falam sobre as atribuições do mundo, tudo aquilo que a gente vê lá fora, tudo aquilo que toma nossa atenção, tudo aquilo que busca a gente para fora o tempo todo. Nossa família, nossos amigos, nossos trabalhos, nossos relacionamentos. E todos eles são de extrema importância pra gente. A gente não pode negligenciar. Mas a gente faz isso... Oi, Franci! Beijo, amor. Mas a gente faz isso até porque são coisas que são pessoas e são coisas que são realmente muito importantes para nós. A sociedade ela acaba mostrando pra gente, ensinando pra gente de uma forma um pouco errônea que a gente precisa de verdade estar sempre à disposição do outro. Bacana, isso é lindo, mas dificilmente ela ensina que a gente precisa estar disponível pra gente mesmo. Em que sentido? Em todos. Se a minha casa não estiver ordenada, como é que eu posso falar de ordem para outra pessoa? Como é que eu posso falar de amor para outra pessoa? Como é que eu posso falar de regras para outra pessoa? Como é que eu posso falar de qualquer coisa para outra pessoa? Primeira coisa a gente aplica pra gente. Quando a gente trabalha com terapia, o principal ensinamento é que a gente não cura ninguém se a gente não se curar primeiro. A gente não consegue entender o outro quando a gente não entende a si mesmo. Quando a gente não tem empatia pelo sentimento do outro. Quando a gente não tem empatia também pela dor do outro. Então são coisas extremamente importantes. E tudo isso que eu tô falando pra vocês começa pelo autoconhecimento. Oi, Raquel! Tudo bem, meu amor? E esse autoconhecimento, ele é de extrema importância para todos os momentos da vida. Pra gente entender o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de vestir, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de falar, quais são os assuntos, o que a gente gosta de assistir na televisão, o que me representa no sentido de fala, de escuta, de estudo, de aprimoramento pessoal, de atividade física, em todos os sentidos. Tem uma responsabilidade enorme de entender o que é que eu me conecto para poder me representar nesse mundo. Com o que é que a gente anda se conectando? Então, às vezes, o que acontece? A gente ouve que tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. E aí tem um momento que a gente nem percebe que a gente está entrando num sistema que já está pronto, mas que não é meu, que não me representa, que não faz parte da minha verdade. E isso atrapalha ou ajuda em todos os aspectos da nossa vida. Atrapalha nos relacionamentos amorosos, atrapalha na questão de prosperidade, atrapalha na saúde mental, física, emocional, em todos os sentidos. Então a gente precisa partir sempre do autoconhecimento, entender quem somos nós, o que me representa nesse mundo, o que me representa através de religião, o que me representa através de trabalho. Então muita gente chega aqui em consultório falando que está com problema de autoestima, que está com problema financeiro, que está com problema nos relacionamentos, que se sente mandado pelos outros porque as pessoas querem que a pessoa faça o que ela quer ou faça o que o outro quer que faça o que eu quero. Entenderam, né? Mais ou menos. Mas todo mundo fica mandando na vida dela, para resumir. E isso é falta de autenticidade.
Por quê? Porque quando eu não sei para que lado eu vou, qualquer um me leva para qualquer lado. Quando eu não coloco uma imposição minha para a minha vida, todo mundo pode chegar a invadir. Todo mundo pode chegar e determinar aquilo que eu preciso falar, aquilo que eu preciso sentir, como é que eu preciso corresponder às expectativas do outro. Muita gente vive sempre em prol das expectativas do outro. Imagina se a gente for capaz de suprir a expectativa de todo mundo que a gente se relaciona. A gente não vai fazer outra coisa na vida. E não é isso que a vida pede pra gente. A vida pede pra gente a nossa verdade, o nosso amor, os nossos ensinamentos, aquilo que me é nato, aquilo que me é natural na vida. O que veio comigo nessa vida que eu posso trazer de benefício para esse mundo? Tem muita coisa. Isso basta fazer uma autoanálise. Ah, Dani, é difícil. É difícil porque a gente ainda não está acostumado a olhar para dentro, não está acostumado a se conhecer. Como que isso fica mais fácil? Primeira coisa, vai lá na criança, quando você era criança, o que você amava fazer? Que você passava horas fazendo e nem percebia que o tempo passava. Ah, Dani, eu amava dançar, eu amava imitar, eu amava brincar de casinha, eu gostava de correr, eu gostava de cantar, enfim. Cada um tem ali algo que toca o coração e que te faz ficar no tempo presente. Ah, Dani, mas agora eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos, eu vou dançar? Claro que vai. Por que não pode? Quem que diz que não pode? Uma sociedade que fala que você tem que fazer aquilo porque você, ou não tem que fazer aquilo porque você já passou da idade, porque você não tem mais idade para aquilo? Isso é julgamento do outro. E muitas vezes julgamento de alguém que morre de vontade de fazer, mas não tem coragem. Então aí a gente já traz um outro aspecto disso tudo. A gente precisa ter coragem para ser quem a gente é. A gente precisa ter coragem de ser a nossa verdade, a nossa realidade. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Dani, como que eu pratico isso? Como que eu me conheço? Olhando para si, para suas reações, para suas abordagens, para os seus pensamentos. A gente acabou de passar por um processo de eleição, que eu não gosto de falar de política, nem vou falar, tá? Mas eu vou falar sobre o aspecto que leva a gente a votar em alguém. Eu tenho muitos amigos que falam, eu gostei, eu vi tal carinha no Facebook e achei bacana a ideia dele. Você foi influenciado. Você foi influenciado provavelmente por uma propaganda ou por algum amigo que falou sobre a ideologia dele e você, por não ter uma própria, abraçou. E aí depois não adianta brigar, porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso com quem a gente vai comer, a gente faz isso com quem a gente vai se relacionar. Então, é amigo de um amigo, se é amigo do amigo também é meu amigo. Calma, vai ver se a energia desse amigo condiz com a tua energia, com a tua verdade. Vai ver se o trabalho na qual estão te chamando para você prestar serviço é condizente com o trabalho que você quer realizar para o mundo. Eu vejo tanta gente infeliz que está num trabalho só por dinheiro. Só por dinheiro. E eu vejo tanta gente fazendo trabalhos ditos inferiores e que são muito felizes e muito prósperas. Então essa é uma verdade que é da sociedade e tá tudo certo, ela foi criada assim. Não adianta a gente querer discutir, querer brigar, querer falar que tá certo, que tá errado. Tudo que tá aí foi construído por nós, humanos, né? E eu acho que inclusive é uma falsa demonstração de amor e falsa no sentido inconsciente, tá, gente? Ninguém faz isso por mal. Querer mostrar o que é certo para a vida do outro. Porque, por exemplo, eu sou mãe. Tenho uma filha de 8 anos. Talvez o que eu passei na minha vida vá vir de encontro com o que eu vou ver a minha filha passar em algum momento. E eu vou querer que ela siga aquele caminho, porque para mim deu certo ou para mim deu errado. Mas aquele talvez não seja o caminho dela, porque talvez não seja condizente com a verdade dela. E eu, como mãe, preciso entender que ela precisa seguir o caminho dela. Como mãe, como esposa, como filha, como parente, como amiga ou como qualquer outra coisa. A partir do momento que eu consigo conviver com outra pessoa, entendendo que ela tem os desejos, vontades e a verdade dela, eu consigo também honrar aquilo que é desejo, vontade e minha verdade. Porque não somos iguais. Nem o nosso DNA é igual.
A gente tem diferenças em características físicas, emocionais, abordagem do ser, abordagem da própria vida, o olhar sobre a própria vida e sobre a vida do outro. E escolher aquilo que nos representa é ter um direcionamento sobre aquilo que eu gosto e que me faz feliz. Tem tanta gente que chega pra mim falando assim: ai, Dani, mas todo mundo sabe que é certo. Sabe, até sabe, mas talvez o que é certo pra mim é certo pra você. Eu levo a minha vida com muito estudo. Eu gosto de estudar. Ah, Dani, você estuda como? Eu faço curso a dar com pau. Quem é meu amigo sabe que eu sou a louca dos cursos. Eu estudo através de textos, eu estudo através de lives, eu estudo através de vídeos, eu estudo através daquilo que se coloca na minha vida, porque eu acredito que é o universo me trazendo mais do mesmo. Então, a partir do momento que eu estou aberta para o conhecer e o conhecimento se apresentam na minha vida de forma grandiosa, através de pessoas, através de textos, através do celular, computador, televisão, conversa, por todos os meios. Isso chega até mim e eu sou sedenta de conhecimento. Eu gosto de ser assim, porque isso sim me representa. Mas quando foi que eu descobri que isso me representava? Quando eu comecei a estudar coisas que eu gostava, que faziam sentido pra mim, que faziam sentido pra minha verdade. Tem muita gente aqui também, tanto no instituto quanto na minha clínica, fala: eu faço tão parte de uma religião porque a minha família me força, mas eu não consigo desenvolver minha fé naquele lugar. A fé, ela está diretamente conectada ao nosso sentimento maior, que é o amor. Quando eu falo amor, gente, eu não estou falando de amor romântico, tá? Eu não estou falando daquele amor romantizado, de casal, que a gente vê lá nos desenhos da Disney, que eu acho lindo, mas que não é verdadeiro. Porque só quem tem um relacionamento a dois sabe que não tem nada de romântico assim no dia a dia, né? É bom você tá num relacionamento porque você se enxerga uma pessoa muito melhor naquele relacionamento. Mas como os meus mentores dizem, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para ser feliz tem um preço, para se autoconhecer tem um preço, para fazer o que ama tem um preço, para falar o que quer falar tem um preço. Para tudo, a gente paga um preço de troca. E qual é o preço que você está pagando por olhar simplesmente para aquilo sob o teu olhar, sobre a sua ótica? Qual é o preço que você está pagando por dar uma opinião para a vida do outro, que não foi pedida e não foi chamada? Ah, Dani, mas eu não posso dar uma opinião para uma pessoa que eu amo sabendo que eu posso ajudar? Sim e não. Por que sim e não? Primeiro, porque a pessoa não me pediu. Eu tenho uma mentora que ela diz o seguinte: o preço da ajuda é no mínimo um pedido, porque senão a pessoa não dá valor. Então, o que aconteceu já comigo? E eu acredito que vários de vocês também devem ter acontecido. De eu oferecer ajuda, realmente eu sabia que aquilo podia ajudar a pessoa e eu estava fazendo por amor ali, de coração. Mas a pessoa não deu a mínima atenção e realmente não conseguiu aquilo que ela queria. E foi ali que eu consegui entender que, de verdade, a minha demonstração de amor não tinha que ser invasiva. Ela tinha que entender o momento daquela pessoa. A pessoa sabia, tô dando um exemplo de inúmeros, tá, gente? Porque até aprender foi difícil, não foi bolinho, não. Então, para vir aqui falar tudo que eu tô falando para vocês, foram coisas que eu experienciei na minha própria vida. Eu estudo, mas eu experiencio. Quando eu experiencio, eu aprendo, eu gravo. Quanto mais sentidos estão envolvidos naquela lição, mais a gente aprende, mais a gente reconhece, mais a gente se vê naquela situação. E dali a gente tira a nossa verdade. E sabendo a nossa verdade, a gente consegue entender o que é que nos representa no mundo. A cura através das medicinas da floresta me representam. Eu venho de uma família paterna, principalmente, onde banho de ervas a gente tomava quase que todos os dias. A minha avó olhava para mim e falava: vou fazer um banho para você, batia lá no banheiro e toma esse banho de ervas. Isso sempre fez muito sentido para mim, faz parte da minha verdade. Ir trabalhar na Umbanda é como se eu estivesse no quintal da minha casa. Foi tudo muito novo, porque eu só conheci a Umbanda de verdade quando eu fui trabalhar nela, há 7 anos atrás, através da casa que eu sou apaixonada, que é a minha segunda casa de coração, e lá eu tenho tantos irmãos e tanto acolhimento e tanta coisa boa que eu venho de lá que eu super faço propaganda.
mas aquilo fez sentido para mim. Coisa que não faria, talvez, numa religião em que não empregasse a minha verdade, como não fez em várias outras, nessa minha busca. Eu sempre busquei uma religião que me correspondesse, mas até então eu não era consciente para entender o que era isso que tinha que me corresponder. E isso a gente faz em diversos fatores da vida. Eu já trabalhei em lugares que não correspondiam à minha verdade. Alguns eu fui muito feliz, outras foi só sofrimento, mas até eu entender que era o que ditava a minha verdade, que é trabalhar com cura, tanto a minha quanto das pessoas, na cura como um todo, porque mesmo numa sessão de terapia, eu sempre estou aprendendo. Essa troca é fenomenal, me enriquece, me cura o tempo inteiro. E o processo de expansão de consciência vem da gente partir para olhar para o outro como uma ferramenta de cura, mesmo dentro da inconsciência dessa outra pessoa. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Eu acredito que sim, que tá todo mundo bem expandido aqui, pelo que eu tô vendo. E entender que tudo é um mecanismo de cura, tudo é uma ferramenta de cura que o universo manda pra gente, muitas vezes com um remédio ruim de engolir, ruim de tolerar. A Fabi tá me perguntando. A casa que eu frequento chama Templo de Umbanda Mãe Nanã e Caboclo do Sol. Fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Super indico, ainda está fechada por conta da pandemia, mas assim que abrir, entra lá no Facebook, tem a página e aí vai falando lá a programação. E entender essa ferramenta de cura que o universo manda pra gente através de remédios que às vezes a gente não tá afim de tomar. E tá tudo bem, porque o processo de crescimento, o processo de expansão, o processo de expansão de espiritualidade, de consciência, de o que quer que seja, ele não é brando, muitas vezes nem amoroso no sentido de tranquilinho, mas corrige. Uma mãe sabe o que é amar corrigindo um filho. E muita gente também sabe, porque eu jamais vou deixar minha filha fazer algo, deixar ela livre para fazer algo que faça mal para ela agora com 8 anos de idade. Quando ela for adulta, ela vai entender, ela vai tomar a sua própria responsabilidade da sua própria vida, mas hoje jamais faria isso. E muitas vezes esse amor dói na hora que a gente recebe, mas corrige, faz a gente crescer, enxergar as nossas verdades, entender. Cá, não é nada brando, amor, não é. E muitas vezes nem tem que ser, porque quanto mais teimosos nós somos, mais esse amor precisa ser ali, ó, pra bater direito, pra bater forte, que é pra gente sentir. E quando a gente sente, a gente entende. Opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente olha o benefício da dor. Ah, Dani, você tá falando que dor é bom? Dor é ótimo. Dor é ótimo. A dor é um sinal de alerta de que alguma coisa não está boa. A dor é um sinal de alerta que a gente está no caminho errado. A dor é um sinal de alerta, e um alerta dolorido mesmo, porque é dor, né? De que para, olha para essa dor, entende o que está ocasionando ela. Muitas vezes é aquilo que a gente chama de ego, né? Dentro da espiritualidade a gente fala tanto de ego. O ego é todo aquele campo de pensamento que cria regras de verdade para mim e que nem sempre, ou na maioria das vezes, nem correspondem a essa verdade. Não correspondem. Porque é uma verdade implantada pelo outro. Às vezes pelos pais, pelos amigos, pela sociedade, e que a gente abraça como nossa. E somente num processo profundo de autoconhecimento a gente vai começar a perceber se essa verdade que não é nossa de verdade, é do outro, de quem é que seja. Eu tenho tantos amigos que vieram de famílias que têm preconceito dentro da própria família e que para eles isso não faz o menor sentido. Isso é algo que é mais simples, né? Entender. Porque, cara, nossa, eu tenho pais tão preconceituosos, isso pra mim não faz o menor sentido. Então dali a gente já começa a entender que ali é uma manifestação de consciência da própria verdade. Da verdade que é diferente da minha origem. E tá tudo bem, porque quando a gente honra a ancestralidade, a gente não precisa concordar com ela. Porque muitas vezes ela vem fazendo o melhor que ela pode naquele momento, mas isso não quer dizer que é o correto para você.
A gente precisa sim honrar a nossa ancestralidade, porque é a partir dela que eu tenho a vida que eu tenho hoje, com as minhas dificuldades, com as minhas forças principalmente. Foi a partir dela, de um movimento dessa ancestralidade, que eu pude estar aqui vivendo, experienciando essa vida terrena. O Jean, dor, manifestação da causa, sem aceitar o efeito. É isso mesmo, meu amor. É exatamente isso. A dor é uma manifestação da causa. Tá ligada exatamente porque algo está acontecendo. Se doeu, algo está acontecendo. Eu preciso parar e olhar. Isso em todos os níveis. Físico, mental, psicológico, emocional, energético, espiritual. Se existe alguma dor, existe uma causa. Eu preciso olhar para aquilo. Olhar para aquilo. O que é que está ocasionando essa dor dentro de mim? E aí vem muito de encontro com o que eu vim trazer hoje de proposta de conversa, que é o que te representa. Normalmente, quando você não está dentro da sua verdade, não está manifestando aquilo que representa a sua verdade, aquela que está aqui, tá, gente? Não a que está aqui. Dói. Dói eu estar no emprego que não manifesta a minha verdade. Dói estar num relacionamento onde eu não manifesto a minha verdade. Dói estar numa casa onde eu não manifesto a minha verdade. Dói estar falando, lendo, ouvindo ou acreditando em algo que não manifesta a minha verdade. E a verdade não pode nem ser julgada, mesmo a gente julgando ainda, né? O ser humano ainda é tão atrasadinho. Mas a gente adora julgar. E julgar é um ato nato de ser humano. Não tem como a gente não julgar. E eu acho que o julgar também tem o seu benefício de entender se aquilo é certo ou é errado pra mim. Porque isso sim é um julgamento. Não tem como a gente fugir do julgamento. Mas tem como fugir do julgamento. Eu adoro essa palavra porque é super moderna. Tóxico. Julgamento tóxico é aquele que eu começo a falar para as pessoas aquilo que é bom para elas. É falar para alguém que engordou durante a pandemia: nossa, você engordou, né? Você acha que a pessoa não viu? Ela viu. E não é porque você está falando que ela vai partir para um regime. Nossa, mas olha essa bagunça que está aqui. Você acha que a pessoa também não notou? Notou. Mas também não é o fato de você falar que vai fazer com que ela levante e tenha força. Porque muitas vezes ela não teve força, ou tempo, ou olhar, ou dedicação para poder arrumar aquela bagunça. Então esse tipo de amor tóxico, esse tipo de julgamento tóxico, não faz parte da humanidade que despertou. E despertou no sentido de entender qual é o nosso papel no mundo. Nosso papel no mundo é entregar aquilo que a gente entrega com amor e com a nossa verdade. Uma crítica faz parte da minha verdade? Já fez muito. Hoje eu tento dar uma segurada, mas sou virginiana, né, gente? Então, assim, não dá pra fugir muito da minha essência, de achar que a crítica ainda vai ajudar o outro. Mas eu seguro a minha língua no máximo que eu posso. No máximo que eu posso. E eu tento de verdade usar a lua e o ascendente em Sagitário para dar uma viajada. Então, às vezes, muita gente está perto de mim, tá falando comigo e eu tô em outro planeta. Porque eu sei que aquilo pegou no meu ego e antes de eu deixar ele se manifestar de uma forma tóxica ou nociva para o outro, eu prefiro entrar no meu mundinho e viajar. Esse é o meu método. Essa é a minha verdade. Isso funcionou para mim. Isso é bacana para que vocês notem qual é a verdade de vocês. O que é que funciona para vocês. O que faz sentido para vocês na vida de vocês. Qual é a sua verdade. Entendem? Então entender que verdade que é essa que eu estou manifestando para o mundo é uma responsabilidade de cada um. Entender qual é a minha verdade nesse mundo. É dentro da minha verdade que eu vou conseguir colocar o meu maior sentimento, que é o meu amor, naquilo que eu tô fazendo. Ai, minha mana linda. Beijo. Maravilhosa você. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, é muito legal quando a gente vê alguns memes ou algumas imagens na internet que fala: faça tudo com amor. Mas como é que eu chego no amor? Dentro da tua verdade. Aí sim você vai manifestar tudo aquilo com amor. E não interessa o que é esse ofício. Não interessa. Porque só interessa pra você, porque é você que vai executar. Então a gente ainda fica pensando: nossa, mas o que a sociedade vai pensar? E eu vou falar isso por mim, tá? Porque eu passei por isso. O que a sociedade vai pensar se eu largar um emprego de carteira assinada, onde eu ganho muito bem, pra poder virar terapeuta, trabalhando como autônoma no escritório e que eu ainda nem tenho cliente? Eu passei por isso. E eu tô falando por conhecimento de causa. Acontece.
Só que eu sabia que ali estava a minha verdade, ali estava o meu reconhecimento do meu território. E é por isso que eu estudo tanto, por isso que eu tento manifestar essa minha verdade. Por isso que eu faço com tanto amor, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Completamente apaixonada. Eu tô fazendo terapia no telefone, eu tô fazendo terapia por WhatsApp, eu tô fazendo terapia pros parentes, eu tô fazendo terapia pra todo mundo que tá aparecendo ali. E eu acho isso legal. Porque eu me vejo velhinha, não sei até que ano que eu vou viver, espiritualidade não me falou, e tá tudo bem, nem precisa falar mesmo, que eu não quero assustar. Mas eu sei que no meu último dia de vida, se eu tiver a oportunidade de morrer ali, ó, infartadinha, tipo, dormindo, eu vou atender os meus clientes. Vou atender, vou passar todo esse amor que eu aprendi a conectar, porque ele é meu. Porque quando a gente se conecta com a nossa verdade, a gente só passa ela pro mundo, a gente não passa a verdade de mais ninguém. E aí aquilo não dói, aquilo não fere, aquilo não machuca. Entender qual é essa verdade. O que eu quero entregar de melhor pro mundo? Ativa a nossa saúde mental, psicológica, emocional, espiritual e física. Viver a nossa verdade é a gente viver no nosso melhor mundo. No meu, porque esse é o meu universo. E toda vez que eu estou atendendo alguém, eu trago alguém para esse meu universo, para aquilo que me representa, para aquilo que eu consigo manifestar com amor, porque é a minha verdade. Isso eu poderia fazer em qualquer ofício que eu tivesse na vida. Poderia fazer vendendo bolo, poderia fazer fazendo massagem, sendo advogada, catando lixo na rua, vendendo água, de qualquer forma. Então muitas vezes as pessoas ainda se limitam quando a gente fala dentro da espiritualidade de que a pessoa tem que trabalhar com amor. Nossa, mas como é que eu trabalho no escritório de recepcionista com amor? Fazendo, é o que você gosta de fazer. O que é uma recepcionista? Ela recepciona as pessoas, ela é a primeira cara da empresa. É através dela, do seu sorriso, da sua simpatia, que a pessoa vai se sentir acolhida naquele lugar. Então é um trabalho sim muito importante. Ah, Dani, mas eu limpo o banheiro. Cara, você sabe qual é a dificuldade de entrar num banheiro sujo? Faz com amor. Porque é a tua verdade. Eu gosto de limpar e organizar as coisas para que as pessoas se sintam acolhidas. A gente aprendeu a ganhar dinheiro. Às vezes, né? Mas a gente não aprendeu a amar e honrar o nosso ofício. Aquilo que a gente faz. Porque isso é a minha verdade. Ah, talvez é bacana, eu não consiga manifestar isso hoje, porque eu ainda estou numa dependência financeira daquele emprego. Legal, honra aquele emprego. Ah, eu tô aqui por causa de dinheiro? Ok, essa troca tá bacana? Que preço que você tá pagando por esse dinheiro? Primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem fazer terapia comigo. Qual é o preço que você tá pagando por esse dinheiro? Às vezes a gente tá pagando saúde física com saúde mental, síndrome do pânico, de burnout, de várias síndromes aí que a gente vê no mercado. E quando eu falo mercado, porque a gente experiencia isso na nossa vida, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos parentes. Então entender tudo isso faz parte do nosso processo, principalmente de autoconhecimento. E fazer a pergunta para você o tempo todo, porque nós somos responsáveis por cada escolha que a gente faz na vida. Cada escolha. Cada escolha. Se eu vou num lugar, eu escolho ir ou não. Se eu vou comer uma comida, eu escolho comer ou não. Se eu faço uma decisão sobre um relacionamento, sobre uma parceria, sobre qualquer coisa que eu vou fazer na vida, é uma escolha. E a gente precisa estar consciente na hora de fazer essas escolhas. Essa escolha que eu estou fazendo me representa, eu estou fazendo porque alguém mandou, porque eu não estou afim de pensar nisso. Não estou afim de pensar nisso, Dani. Ok, mas banca a consequência. Banca. Não estou afim de pensar nisso. Vou dar um exemplo meu particular. Eu odeio ficar decidindo que comida que eu vou comer. Aí meu marido fala, o que a gente vai comer? Essa é a discussão de casa, que eu acho que é de todo casal. Vou contar aqui. Aí eu falo, cara, não sei. De verdade, quando eu falo, eu não quero decidir, não sei, decide você, eu banco a escolha dele. Porque eu sei os gostos dele. Então tá tudo bem, eu banco. O que você escolher tá tudo certo, eu vou comer e tá tudo bem. Porque de verdade eu não quero escolher. E isso tem que ser na política, isso tem que ser no trabalho. E assim tem que ser sempre. A partir do momento que você se abstém de ter uma escolha na sua vida, você abraça e honra aquilo que a vida vai te dar por você não ter escolhido. Porque tem um preço.
Tudo tem um preço. Tudo. Ah, Dani, eu tô num casamento infeliz por conta dos meus filhos. Seus filhos vão crescer, amor. Queria te falar, não queria te dar essa má notícia, mas eles vão crescer. E aí quando eles crescerem, sabe o que eles vão falar? Não separou porque não quis. Ninguém vai... Como diz uma amigona minha, que não tá aqui agora, porque ela é super tarde onde ela tá. Ela fala, Dani, eu não vou montar um altar pra você porque você tá querendo ser boazinha. Nenhum filho vai montar um altar pra mãe ou pro pai porque eles estão juntos só por conta dos filhos. Hoje, a justiça está beneficiando muito a criação dos filhos, o que eu acho super bacana. Isso é um avanço gigantesco. Guarda compartilhada, os filhos terem acesso aos pais na mesma medida. São pais mais conscientes, em alguns casos, claro, não vou generalizar nada nem ninguém aqui. E, de novo, eu estou falando aqui sobre o que é a minha verdade. Então, hoje não justifica mais alguém estar num casamento por conta do filho. Hoje não justifica mais alguém estar no trabalho por conta de dinheiro. Porque enquanto você está no seu trabalho, você está pagando preço emocional, físico, desgaste total. Porque aquilo não representa a tua verdade. Então dali já planeja ir para um lugar onde é mais parecido com você, com a tua vibe, com a tua energia, com as tuas crenças, com aquilo que faz sentido na sua vida. Agradeça. Eu tenho aqui, me possibilita ter o dinheiro para pagar as minhas contas. Mas até quando você vai ser escravo desse dinheiro? Eu não tô falando que dinheiro não é bom. Gente, muito pelo contrário, eu amo dinheiro, tá? Tudo certo aqui. Mas eu só entendi o meu caminho para a prosperidade quando eu entendi que ele estava diretamente ligado ao amor. Diretamente ligado ao amor. Hoje eu estava vendo uma live do Léo Artesi, que ele falou uma frase que aquilo me representa e eu vou dividir aqui com vocês. A cura só se dá através do amor. E quando eu falo cura, gente, é entender que se eu não estou na minha verdade, manifestando ela para o mundo, eu estou doente. Qual nível? Às vezes de crença, às vezes emocional, físico, depende. A gente manifesta isso de diversas formas. O último grau de manifestação é no corpo físico. Quando chegou alguma coisa e pegou no teu corpo físico, entende que ali é a vala para colocar tudo para fora. Então é um processo de doença, onde está se manifestando pedindo para que você olhe para aquilo, ou já é uma manifestação de cura, onde ali está tirando tudo aquilo que já não serve mais para você. Entender também que o controle é do ego. Então querer controlar situações, pessoas, emoções não é humano. Por mais que pareça. É humano no sentido de que a gente aprendeu que ter controle é saudável. Não é. Não é. Porque se a gente vem com o véu da ilusão, encarnando nessa vida, tentando entender quem é a gente, existe verdade absoluta? É só a gente parar para pensar um pouquinho. Não existe. Então, vamos cuidar daquilo que a gente escolhe. Vamos cuidar por ter escolhas em cima daquilo que nos representa. O que te representa no mundo? O que me representa? Terapia holística, porque eu sei que a cura vem pelo emocional. Tudo começa nas emoções, tudo começa na alma, tudo começa no espírito. Pra mim, essa é a minha verdade. Pode não ser a sua. E tá tudo certo. Não precisa ser. Eu não tô aqui pra colocar a verdade na cabeça de ninguém, nem fazer lavagem cerebral, nem nada. Nada disso. Mas eu venho aqui pra contar qual é a minha. Então, terapia energética, psicológica, espiritual, energética, de cura, faz total parte da minha verdade. Minha, Daniele. Minha verdade é essa. Então, por isso que eu faço com tanto amor. Por isso que eu faço com tanta verdade. Porque isso pra mim funciona. Mas não adianta nada, dentro de uma terapia, eu virar pra você e falar, faz um banho de erva, se você não acredita que a erva funcione. Então, como terapeuta, eu aprendi a respeitar, e foi a duras penas, não foi fácil, foi na dor, a respeitar a tua verdade e não julgar, porque pra mim faz total sentido. É claro, a erva tem imantação de energia. Se a doença começa na energia, cara, ela vai me curar. Isso pra mim encaixa como um jogo de Lego, e é o máximo entender isso pra mim, pra essa minha verdade. Mas se pra você não é, não adianta você vir pra mim, vir comigo, passar em consulta comigo, e eu aqui manifestar a minha verdade pra você como se fosse empurrão. Não.
Eu geralmente passo conexão com oração, conexão com mantra, meditação, banho de ervas, floral de Bach. Tudo isso eu uso como mecanismo de ferramenta para atingir essa cura, para ser um caminho. Só que eu respeito completamente a tua verdade, a tua crença. Dani, sou evangélica, não acredito em banho de ervas. Tá tudo bem, então você vai lá, você vai pegar a sua Bíblia, ajoelhar o seu joelho no chão e você vai pedir. Porque isso é trazer pra gente a nossa verdade, através daquilo que eu reconheço em você como a sua verdade, não é a minha. A Maia pedindo a oração do perdão. É a oração do perdão da Seishonoye. Gente, usa igual água com açúcar, tá? Entrou em qualquer conflito com qualquer pessoa, seja amigo, parente, sentiu que tem um remorso, tem uma mágoa, oração do perdão. Vai fazendo. Da Seishonoye é a que me representa. Tem várias versões, procurem, olhem aí. Todo mundo que passa comigo desesperado com a oração do perdão. Mas de verdade, eu vi no meu manifestário o quanto ela me curou. Eu acho que eu vim para essa vida tendo que perdoar muita gente. E a mim mesma também, principalmente. Porque eu acho que a pessoa que eu mais fiz oração do perdão na vida foi para mim mesma. Porque exatamente com esse jeito crítico que eu vim encarnada, eu precisei me perdoar por todas as vezes que eu passei dos limites. Eu precisei me perdoar por todas as vezes que eu me julguei demais ou de menos. Por todas as vezes que eu abusei do meu corpo, porque eu queria que ele correspondesse às minhas expectativas que não eram nem minhas, que eram enraizadas através da sociedade. Eu precisei pedir perdão para as pessoas que eu amava, porque muitas vezes no manifestar eu não me fiz entender direito. E aí eu peço perdão. Peço com o maior coração do mundo. Principalmente se eu não tive intenção. Porque nem sempre a gente precisa ter intenção para ferir alguém, né? Às vezes sem intenção mesmo. Mas isso como é que a gente descobre? Entendendo a nossa verdade. Fazendo escolhas sobre aquilo que me representa. Porque mesmo fazendo escolhas, mesmo trabalhando o processo de consciência. Consciência, gente, quando eu falo de expansão de consciência, para quem ainda não está muito familiarizado com esse linguajar, é entender com a mente, com o coração, a minha verdade. Que é minha, não é do outro. Então não adianta eu falar para você, eu vou expandir a tua consciência te contando a minha verdade. Isso não existe. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Mas tenham a conexão, criem a conexão de começar a buscar dentro de vocês o que é a representação dessa verdade. Dani, eu acredito muito no hinduísmo. Cara, é muito legal, adoro o trabalho hinduísta. Vai estudar, vai ver se aquilo realmente representa a sua verdade, a manifestação da sua verdade. E tá tudo certo se não for, se só parte dele fizer essa verdade aparecer. Procure outros. O mundo é amplo, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Inúmeras religiões que têm a sua verdade. E eu reconheço hoje como uma pessoa universalista, com pé no chão do terreiro, com coração ali na Umbanda, porque me representa, eu consigo enxergar que cada religião tem sua luz. Cada dogma, cada egrégora tem a sua luz. Então hoje eu me sinto à vontade em permear por todas elas, porque eu reconheci nisso a minha verdade. Então eu faço coisas de igreja católica, eu adoro assistir missa, eu adoro, hino evangélico, eu sou apaixonada, eu ouço muito, eu adoro fazer mantras, eu faço curso de yoga, então onde tem o mantra, os asanas e todas as posições. Candomblé, eu nunca fui num rito, mas eu sou apaixonada pelo método de trabalho deles. Não condiz muito com a minha verdade, por conta de algumas particularidades, mas ok, tá tudo bem, acho lindo, consigo entender muitas coisas dessa filosofia e sou apaixonada. A Umbanda, que é uma representação das forças da natureza, é o que toca lá fundo no meu coração. A bruxaria, com a manifestação dos elementos, dos 5 elementos, faz total sentido para mim. O budismo, com toda a manifestação e trabalho de ancestralidade, de honra e cultura, fazem total sentido para mim.
Então, como é que eu venho aqui defender algo que, cara, eu vou permeando ali por vários universos? Mas isso só entrou na minha vida a partir do momento que eu cessei aquilo que vinha de fora como verdade do outro e me permiti entender, permear, estudar. Ver o que daquilo, de cada cultura, de cada dogma, de cada egrégora, fazia sentido para mim. E ainda tenho tanto para ver, tanto para estudar, tanto para conhecer. Isso se dá através de estudo, de relacionamento. Então eu me permito me relacionar com pessoas de diversas egrégoras, porque eu adoro conhecer. E é isso que faz o meu coração vibrar. E aí onde ele vibra, eu manifesto a minha verdade com amor. E aí isso me atrai coisas boas em todos os sentidos da vida. Psicológico, emocional, financeiro, saúde. Em todos os sentidos. E no mais amplo abranger da palavra. Então o que te representa? Vamos falando aí comigo, que eu quero saber o que te representa. Tô aqui falando mais que a nega do leite, só falta 20 minutos para terminar a live. Então, mandem perguntas aí para eu poder ir respondendo, senão eu vou continuar mais 20 minutos aqui só falando direto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu procurar. Conforme eu fui vendo, eu fui respondendo, tá, gente? A Nath tá aí, a Rê tá aí. A França eu já falei. Paloma, Vivi, coisa linda. Ah, até o Rodrigo tá aí, Letícia. Quem mais? A Raquel eu já falei boa noite. Vivi, faz tempo que eu não tô marombeira, hein, amiga? A Karina. Eita, nós, tem gente pra dar com pau aqui. Deixa eu ver. O John, meu amigo, você tá aí, boa noite. A Fabi que eu já respondi, Yasmin. A Aline, Rogério, Roberta. A Maia. A K. Ai, meu Deus, quebrei meu celular, tive que pedir um emprestado para logar a minha conta para ver a live dessa deusa. Ai, vocês são demais mesmo, viu, suas lindas? A Isa, a Ana, a Rê, a louca do curso. Somos, né, amiga? Porque você também não foge, não. A Lê, meu amor, chegou, que bom. A Mandinha. O Rod, beijo, meu amor. Fabi, já respondi sobre o centro. Rafa. O Jean, já respondi. Manda pergunta aí, gente, se vocês quiserem saber de alguma coisa, senão daqui a pouquinho eu termino. A Carol. Tabata, minha deusa, já respondi. Minha prima, Lê, meu amor, que bom. Espero que você esteja aí ainda pra ver o meu beijo. Tô morrendo de saudade, te amo horrores. A Sil. As meninas reclamando da oração do perdão. Reclamando não, vai que vocês gostam. Vocês adoram quando eu falo, faz a oração do perdão. Ah, Mandinha, pode ir falando, adoro te ouvir. Oh, meu Deus do céu. Eu posso escutar por horas. Ai, gente, vocês são demais, né? As medicinas da floresta, a bruxaria, a umbanda e o Ho Oponopono. Vamos falar do Ho Oponopono? Gente, o Ho Oponopono é uma oração havaiana, que é o famoso: eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Não é só esse mantra, tá? Antes do Ho Oponopono, a gente precisa colocar uma intenção nele. O Ho Oponopono é uma oração de limpeza. Limpeza de padrão, limpeza de crença, limpeza daquilo que não me serve mais. Então, a oração do Ho Oponopono, por exemplo, se eu vejo que eu estou num padrão repetitivo de alguma coisa em particular. Eu sempre fico irritado quando alguém me fala sobre um assunto. Eu uso o Ho Oponopono para isso. Então, e eu geralmente indico para essas situações também. Então, divindade, limpa em mim um padrão de crença que me faz desenvolver raiva ou qualquer outra coisa na situação X. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. A gente pode fazer ela no Japamala. Japamala parece, tá, gente? Não tem nada a ver. Que quem for hindu aqui, por favor, não entendam mal. Um terço hindu, que tem 108 contas, 108 bolinhas.
E fazer 108 vezes um mantra é uma corrente de limpeza muito poderosa. Então, quem não tem Japamala, compre. Ou também não é obrigado, mas faça essa repetição 108 vezes, vocês vão ver padrão mudando horrores na vida. Sou do time de deixar você falar horrores, sou suspeita para dizer. Ah, coisa linda. Você esclareceu várias dúvidas minhas neste vídeo, gratidão. Imagina, Raquel, eu que agradeço. Eu que não sabia nada de Umbanda e quando senti aquilo foi surreal. Dani, tem que fazer um podcast, vou fazer. Pro Spotify, ai meu Deus, tô chique, né? Concordo, tem que fazer um podcast mesmo. Vocês são demais. Pedroca apareceu. Gente, acho que é isso. 45 minutos falando, falei pra dedéu. Espero de verdade com esse vídeo ter correspondido à expectativa de vocês, ter respondido aí algumas questões. Prometo que eu vou fazer mais live. A ideia é fazer na próxima terça. Eu vou ver qual assunto que eu vou falar. Tem muita gente me pedindo muita coisa. Cura energética, sagrado feminino, aplicação de terapia, do próprio reiki. E prometo pra vocês que eu vou escolher direitinho um assunto. Se quiserem, vão me mandando no direct, vão me mandando informação pra gente desenvolver na próxima live, tá bom? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, vocês que vão assistir depois. E vamos lá, tá bom? Gratidão, um beijo enorme pra vocês, do meu coraçãozinho. Ó, tem até um aqui, ó, pra vocês. Beijo.